Números capítulo 7, do 1 ao 9. Olha só o que diz o texto da palavra do Senhor Deus. E aconteceu que no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e ungiu, e o santificou, e todos os seus utensílios, e também o altar, e todos os seus utensílios, e os ungiu e os santificou. Versículo 2. Que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos, que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois. Por 2 príncipes um carro, e para cada um boi, e os trouxeram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma-os deles, serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os darás aos levitas. Vai dar quem? A quem? A quem? Aos levitas. A cada qual segundo o seu ministério. Versículo 6. Assim Moisés tomou os carros e os bois e os deu a quem? Aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, ou Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Versículo 9. Mas aos filhos de Coate nada deu, porque ou porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levavam obrigado, essa é a palavra do Senhor nosso Deus. Quando Moisés levantava o tabernáculo e ia mudá-lo de lugar, e o texto estava dizendo era isso, era a responsabilidade da tribo de Levi, por isso chamava os levitas, de transportar o tabernáculo, ou a tenda. A uns, por conta do transporte, Deus deu os utensílios pesados, as estruturas pesadas. Deus falou para ser dado 4 carros e 8 bois. 4 carros e 8 bois. 2 bois para cada carro, para levar as coisas pesadas do tabernáculo. A família de Gerson levava coisas mais leves do tabernáculo, então não precisava de muita coisa, então era 2 carros e 4 bois. Aos muito pesados, aos mais pesados, eram 4 carros e 8 bois. Mais ou menos pesados, eram 2 carros e 4 bois. Mas a família de Coate, que era da tribo de Levi, não foi dado carro nem boi nenhum, porque eles eram responsáveis por levar os utensílios sagrados. Eles não levavam madeira. Aos filhos de Coate, o levita, eles não levavam a cobertura nem as cordas, mas eles levavam os utensílios sagrados. E a estes não lhe foi dado boi nem carro. Deus falou aos filhos de Coate: leve as coisas sagradas nos ombros, porque é muito sagrado, não vai levar no carro de boi, nem boi que vai levar, mas eu quero que eles sejam transportados por ombros. O que vai levar as coisas sagradas do tabernáculo não são os bois nem os carros, são os ombros dos levitas. Esta é uma ordem de Deus para o seu povo.
pensando sobre a mensagem de hoje, Deus me colocou a este lugar, porque Deus, Ele quer nos usar nesses últimos dias. Deus quer me usar e te usar também. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua história. Deus quer usar a sua família. E a nós, o seu povo, Deus quer os nossos ombros. Ombros fala de uma maneira exclusiva de ser levado. A obra de Deus, a vida cristã, não pode ser levada de qualquer maneira. Se você quiser tomar cuidado ao transportar uma coisa, você leva nas suas mãos. Você não coloca uma peça fina, frágil, para ser carregada de qualquer maneira. Aquilo que você quer que não seja quebrada, você leva em mãos. As coisas mais preciosas, quando você vai mudar de casa, você não coloca no caminhão de mudança, você leva em suas mãos. Aquilo que não é tão precioso, você leva de qualquer maneira. E quando eu estava pensando sobre isso, o Senhor me colocou sobre e me fez pensar sobre a maneira pela qual nós estamos conduzindo a obra do Senhor. A pergunta nessa noite é: em que nós temos carregado as coisas sagradas do Senhor Deus? Onde nós temos colocado as coisas santas do Senhor sobre as nossas vidas? Como nós temos conduzido as coisas sagradas do Senhor em nossa vida? E quando eu olhei para esse texto, queridos irmãos, eu vejo uma mensagem de Deus para nós hoje. Eu vejo uma mensagem do Senhor para a nossa vida hoje. Porque o mesmo Deus que atuou no passado é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus de santidade do passado é o mesmo Deus de hoje. O Deus da seriedade, da glória e da unção do passado é o Deus de hoje. O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus da sarça ardente, o Deus da água da rocha, o Deus que mandou o maná do céu, é o Deus dessa igreja, é o Deus da sua vida, é o Deus da sua família. E eu te chamei aqui nessa noite, eu te convidei para você estar aqui hoje, porque Deus quer nos usar, porque Deus quer falar com você. Deus te trouxe aqui porque Ele marcou um encontro com você, com nós, para falar algo muito profundo no nosso coração, dizendo: dá-me teus ombros nessa noite. Deus te chamou aqui nessa noite para te dizer: quero eu usar teus ombros. Quero eu usar a tua vida. Nós já estamos passando do meio do ano. E talvez você está vivendo uma crise na sua vida, dizendo: qual é o projeto de Deus para mim, para minha história? Eu quero te dizer que Deus tem um projeto para você. E o projeto é: dá-me os teus ombros nessa noite. Eu quero caminhar nos ombros da tua vida. Eu quero estar sobre os ombros da tua história. Eu quero estar sobre os ombros da tua família. E logo após a meia-noite, vai ser 1º de agosto, um outro mês começa. Praticamente, a segunda etapa do ano já começou.
eu tenho certeza que Deus quer que você termine esse ano de 2018, não como você começou, mas muito melhor do que você começou. E uma forma de Deus mudar a nossa história, a nossa vida é usando o nosso ombro. Aleluia. Então Deus te trouxe aqui nessa noite para usar o teu ombro. Você que está aqui nessa noite, é noite de Deus usar os teus ombros. Deus tem uma palavra para você dizendo: dá-me teus ombros. E eu sei que nessa noite nós vamos sair daqui entendendo que sobre a nossa vida, sobre os nossos ombros, repousa a glória, a graça, a unção, o chamado, a responsabilidade. Sobre os meus ombros existe um chamado de Deus sobre a minha vida. E Deus te escolheu aqui nessa noite para ver essa mensagem. É porque tem uma palavra de promessa sobre a tua vida. Quem acredita nisso, levanta a tua mão aí, dá glória a Deus por isso. Porque Deus escolheu o teu ombro. Louvado seja o Senhor Jesus. Mas que tipo de ombro, pastor, Deus quer usar? Deus está, por exemplo, buscando ombros de oração. Primeiro ponto que eu quero falar. Se tem uma coisa que Deus quer usar na nossa vida, são os ombros de pessoas que oram. Você sabia disso? Você sabia que Deus tem uma vontade para a sua vida, e a sua vontade é que você viva uma vida de oração? Eu quero te chamar nessa noite para essa reflexão. Deus quer nos usar e quer nos dar ombros de oração. E se tem uma doutrina, se tem algo que o diabo, e a palavra Satanás no hebraico significa adversário, e Satanás ele é adversário de tudo aquilo que Deus gosta. Deus gosta de casamento, Satanás é adversário, não gosta do casamento. Deus gosta da família, Satanás não gosta da família. Deus gosta da santidade, Satanás gosta do pecado. Tudo que Deus gosta, Satanás é adversário, ele gosta do contrário. Tem uma coisa que Satanás quer fazer comigo e com você. Independente de você que está lá no final, você que está aqui no meio, você que está aqui na frente, você que está aqui na frente, aqui na retaguarda, o diabo quer fazer você parar de orar. O diabo quer que você não ore. Se tem um projeto de Satanás para a sua vida, é fazer com que ele deixe de orar. Porque se o crente deixar de orar, ele deixa de crescer e de ter intimidade com Deus. Se ele deixa de ter intimidade com Deus, ele é fácil de ser derrotado. E é tão sério isso, e eu queria que você prestasse atenção, porque essa é a resposta pelo qual nós temos muita dificuldade com oração. Nós não temos dificuldades em dormir mais tarde. Não temos. Observe os horários que nós andamos dormindo. Nós não temos dificuldades com levantar muito cedo. Olhe para você ver as horas que você tem levantado. O nosso problema não é a falta de tempo, é falta de prioridade. Os tempos são mesmos, a questão da prioridade é que muda. Nós estamos dizendo que a vida está corrida demais para nós não levarmos a sério a vida de devocional, a vida de oração, a vida de leitura da palavra de Deus, mas essa é uma mentira. O problema é que nós estamos gastando nosso tempo com aquilo que nós não deveríamos gastar. Nós não perdemos o tempo, nós estamos administrando mal o nosso tempo. O diabo quer fazer você parar de orar. É por isso que nós temos dificuldades com tempos de oração. Há uma força demoníaca por detrás contra você. É por isso que você não consegue, é por isso que nós não conseguimos viver uma vida plena de oração.
E nós sabemos. Responda de você para você mesmo nessa noite. E me diga, qual nota você daria para a sua vida de oração? De 0 a 10. A resposta já te faz você refletir sobre a sua vida de oração. Entenda que existe uma força do inimigo contra a sua vida de oração, porque ele sabe que o que vai fazer a grande diferença não é o quanto nós sabemos de Bíblia, não é o quanto nós frequentamos um culto, mas é o quanto nós nos mantemos em intimidade com Deus através da oração. O diabo não quer que você viva de joelhos ou viva orando, porque ele sabe que quando nós estamos de joelhos é porque nós já estamos com a vitória de Deus na nossa mão. O diabo não quer que você ore, porque ele sabe que é através da oração que ele é derrotado e que o nome do Senhor Jesus é glorificado. Aleluia. Nós temos que orar. A oração, ela não é uma opção na vida cristã. Eu tenho que entender, como povo de Deus, que a oração, ela não é uma opção. Ela não é uma opção. Eu tenho que orar para que eu possa ser cristão com ombros fortes da oração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Preste atenção. Eu não conheço ninguém que tenha uma vida séria e saudável de oração que é vencido pelo pecado e pelas tentações. Antes que o pecado derrube e afaste alguém dos caminhos do Senhor, ele primeiro fez com que essa pessoa parasse de orar. Porque a oração, ela é a vitamina do crente. A oração é a que nos fortalece no meio das dificuldades. A oração é o que é o nosso alimento da nossa alma. É o pulmão da nossa vida cristã. Se eu deixo de orar, eu vou enfraquecendo. E nós sabemos que o organismo fraco, qualquer bactéria, qualquer enfermidade, qualquer vírus derruba. Você lembra quando você estava internado, ou um filho seu? A primeira coisa que acontece, ele deixa de comer, e quando deixa de comer, ele enfraquece. E aí o tratamento, a recuperação, ela demora mais. É por isso que os nossos pais, os nossos avós, nós insistimos com os nossos filhos dizendo: coma, você precisa comer para você se fortalecer. Para nós sermos fortalecidos, nós precisamos de orar. Algumas pessoas pensam, quando eu melhorar, eu vou para uma vida de oração. Ou você começa a dar uma melhorada na sua vida de oração, ou você não vai ser fortalecido espiritualmente. Não pense que nós vamos ser fortalecidos espiritualmente sem antes nós começarmos o processo de oração. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 12, vai colocando aí, Caio, que eu vou lendo aqui, você vai colocando aí. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz que: alegrai-vos na esperança. Paulo escreve à igreja perseguida de Roma, dizendo que aqueles que têm esperança, nós temos que nos alegrar. Esperança. Deixa eu contar algo para você. Existe uma esperança que nós devemos nos alegrar. Qual? Nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo de Deus está conosco, é uma esperança. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, é outra esperança. Aleluia. Tudo vai dar certo na nossa vida, é uma esperança. Aleluia. Há uma esperança vinda do céu sobre a nossa vida. E essa esperança, nós devemos nos alegrar no Senhor. Esperança, alegrai-vos. Mas também a igreja do Senhor, ela sofre tribulações, sede pacientes. Aí Paulo vai dizendo o seguinte: que na oração nós temos que ser perseverantes. Perseverai na oração. Sabe o que é perseverança? É eu continuar, apesar das circunstâncias, apesar da minha falta de vontade, apesar da minha aparente descrédito. É eu pensar muitas coisas ao contrário. Eu devo perseverar na oração.
Você sabe qual que é o grande problema nosso hoje? É porque nós estamos desistindo de orar. Nós estamos desacreditando na oração. Se nós acreditássemos na oração de verdade, nós oraríamos mais. Nós estamos abandonando o nosso lugar de oração e estamos nos firmando em outras coisas, achando que substitui a oração. Só que nada substitui uma vida de oração. Se nós quisermos vencer, nós temos que perseverar na oração, porque o Senhor Deus nos dará a vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6, o Senhor Jesus, que quando orares, entra ao teu aposento e fecha a tua porta e ora a teu Pai, que vê o que está em oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Deixa eu contar outra coisa para você. Quando nós temos uma vida de oração, nós temos uma vida de intimidade. Se você observar o texto está dizendo, e ele tira o nome de Deus e Senhor e coloca Pai. Pai. Eu gosto muito desse texto. E Deus usar, o próprio Senhor Jesus fazer uma correlação entre oração e Pai. Porque essa deve ser a ideia e o sentimento sobre a nossa vida, de que quando nós estamos orando, nós estamos falando com o nosso Pai. Aleluia. Por que Deus, Jesus não falou, quando orares, ora e o teu Deus te olhará, o teu Senhor te orará, mas ele fala que o teu Pai te olhará, porque o Jesus queria e quer que quando eu pense no meu Deus, eu venha pensá-lo como Deus, como Senhor, como soberano, como sustentador, mas também que eu venha pensar nele como meu Pai. Aleluia. Talvez você não teve um pai presente na sua vida. Talvez você nunca teve um pai como você é para os seus filhos, ou como seu marido é para os seus filhos. Talvez você nunca tenha dificuldade, inclusive, dessa definição de pai, Deus como pai. Mas nessa noite eu quero te dizer que Deus, ele é o seu pai, ele é o seu amigo, ele é o seu Senhor, mas ele é o seu paizinho. E quando você entra no quarto, ele está pronto para ouvir a tua palavra, ele está pronto para te ajudar, ele está pronto para te sustentar. O grande problema é que quando muitas vezes eu me aproximo de Deus, e eu aproximo com o sentimento de que Deus, ele é o Senhor distante, ele é o soberano, mas eu não consigo olhar Deus como meu Pai, como aquele que eu posso rasgar o meu coração, a minha alma, como aquele que eu posso abrir o meu ser e dizer: Pai, está aqui o teu filho. Aleluia. Deus quer ser seu Pai através da oração. Se nós quisermos viver uma vida de intimidade, eu preciso entender que Deus, ele é o meu Pai, é o Deus que me sustenta, é o Deus que cuida da minha vida, é o Deus que me ampara, ele é o Deus que tem que sustentar a tua família, e é o Deus que está aqui nessa noite para dizer: sou o teu Pai, sou aquele que cuida da tua vida, sou aquele que te conheço, eu sou aquele que te amo, eu sou aquele que te guardo, assim diz o Senhor. Aleluia. 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 O Senhor está querendo usar ombros. Só que ombros de pessoas que levam a sério a santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Aleluia. Sabe o que está faltando muitas vezes na nossa vida? Santidade.
Eu não estou falando de um falso moralismo. Eu não estou falando de religiosidade. Eu estou falando de santidade. Eu estou falando de parecer mais com Deus, com Jesus, com o céu, com a glória. E se nós quisermos ver Deus, nós precisamos cada dia mais viver uma vida santa na presença de Deus. Sermos santos, porque sem santidade nós não veremos o Senhor. Você sabe por que muitas coisas estão escuras na nossa vida? É porque nós estamos talvez deixando de viver uma vida de santidade. Estamos nos envolvendo com coisas que Deus não quer que nós nos envolvamos. Nós estamos deixando de fazer coisas que Deus quer que nós façamos, envolvendo com coisas que Deus não quer que nós façamos. Deus tem um projeto para mim e para a sua vida. Olha só o que é que diz a Bíblia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. A vontade de Deus é que... Talvez você poderia dizer, pastor, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Você já se perguntou para isso? O que é que Deus quer para mim, pastor? Talvez você já se perguntou assim, pastor Davi, o que é que Deus quer da minha vida? Talvez você pense, o que é que Deus quer da minha vida? Eu não sei qual é o chamado que você tem. Eu não sei qual que é a vontade que Deus tem para a sua vida. É de uma forma específica, mas no geral eu posso te afirmar pela palavra de Deus. Deus quer que você viva uma vida de santidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Deus quer que eu e você vivamos uma vida que glorifique a Ele de uma forma santa. Como que é viver uma vida santa, pastor? Pastor Davi, santo é só Deus. Eu falei isso aqui, já vou falar, eu falo de novo, vou falar mais uma vez. Eu não acredito que Deus pediria para mim e para você algo que nós não pudéssemos fazer. E se na Bíblia está dizendo, sede santos porque eu sou santo, é porque é possível sim eu viver uma vida de santidade segundo os preceitos de Deus. Deus não quer que você se torne um Deus. Deus não quer que você se torne um outro membro da Trindade. Deus quer que você se pareça mais com Ele e menos com o mundo. Isso é ter uma vida de santidade. Vida de santidade é você gostar das coisas do céu. Vida de santidade é você falar as coisas que se fala no céu. Vida de santidade é você querer se vestir de uma forma que glorifique o céu. Vida de santidade é você pensar de uma forma que glorifique o céu. Essa é a vontade de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 diz: mas assim como é santo aquele que os chamou. Eu te faço uma pergunta: o seu Deus é um Deus santo? O seu Jesus, Ele é santo? O Espírito Santo é santo? Eles te chamaram, não é? Ele habita em você? Você vai morar no céu? Você está debaixo do sangue de Jesus Cristo? Se é, Ele te chamou. Então sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Aleluia! Pedro está dizendo o seguinte: olha, se vocês são santos, vivam uma vida de santidade. Igreja do Senhor Jesus, é vontade de Deus que nós pensemos de uma forma santa. Eu poderia estar enumerando aqui tantas coisas para falar sobre o que seria uma vida santa, mas eu quero resumir aqui dizendo uma coisa: faça aquilo que você sabe que se fosse Jesus, Ele faria. Fale as coisas que Jesus falaria. Pense as coisas que Jesus pensaria. Faça, sente, se vista, pense, tente pensar, se fosse Jesus, o que Ele falaria? Quando você for sentar para você assistir algo, pensa: se fosse Jesus, Ele assistiria isso aqui? Ou melhor, se Jesus sentasse aqui comigo, eu teria coragem de estar assistindo esse programa que eu estou assistindo? Se Jesus estivesse sentado do meu lado, eu acessaria o site que eu estou acessando?
Se Jesus estivesse do meu lado, eu estaria contando as coisas que eu estou contando? Eu estou rindo das coisas que eu estou rindo? Se Jesus estivesse aqui, eu iria para este lugar que eu estou indo agora? Se a resposta for não, então não faça. Aleluia. Deus quer usar o teu ombro. Mas que tipo de ombro, pastor Davi, Deus quer usar? Ele quer usar, por exemplo, o ombro da integridade. A palavra integral significa completo, perfeito, com todos os elementos. Com todos os elementos, com toda a estrutura. É integral, é completo. Integralidade. O cristão com ombros de integridade, ele é um cristão reto. Ele é um cristão exemplar, é um cristão honrado. Pastor, é possível? É possível, sim. Lembra de Jó? Jó capítulo 1, versículo 8. Coloca aí, Kaique, por favor. A Bíblia diz que Satanás chega no céu. E os filhos de Deus estavam lá, os anjos. E aí Satanás se apresenta. Deixa eu contar uma coisa para você. Não pense você que Satanás não pode, muitas vezes, te tentar num momento de oração, de jejum, num culto. Se Satanás teve a audácia de estar lá no céu, o que é muitas vezes uma igreja? Uma reunião para ele. Satanás chega e está lá no meio. E Deus olha para Satanás e fala assim: Satanás, observastes o meu servo Jó? Deus não falou para ele olhar, Jó. Observar. Observar demanda tempo. Eu posso olhar aqui esse arranjo. Agora, para me observar, eu tenho que ficar observando. Vermelho, branco. Isso aqui é observar. Amarelo. Observar demanda. Satanás, você parou para observar a vida de Jó? E aí Deus começa a dizer o seguinte: porque ninguém, e olha quem está falando isso aqui é Deus, ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Sabe quem falou isso aí? Deus falou de Jó. Isso é integral, isso é uma pessoa, integridade. Deixa eu dizer algo para você aqui. Qual é o currículo que Deus fala de você para Satanás? O que Deus falaria sobre você? Qual a opinião que Deus tem sobre você? Qual a certeza que Deus tem sobre você? Deus tem coragem de avalizar você para Satanás? É a pergunta que eu faço nessa noite. Se tem uma coisa que falta na vida de crentes que Deus quer usar, é viver uma vida integral, pessoas de uma palavra só. Mateus capítulo 5, versículo 37 diz: seja porém o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ser integral é você honrar a sua palavra. Ser integral é se você falou sim, é sim. Se você falou não, é não. Ser integral
é você, a pessoa falar, se ele falou, vai cumprir. Se ele falou, vai ser do jeito que ele falou. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, preste atenção. Todos os valores morais na face da terra podem cair, menos o da igreja do Senhor Jesus. Homens podem ter palavras dúbias, podem voltar atrás do que falaram. O povo de Deus não, porque a palavra do homem é sim, sim, não, não. O contrário vem do diabo. Ele é mentiroso, é enganador. Deus, ele é leal, ele é justo, ele é íntegro. Se tem uma coisa que Deus quer, é usar ombros de pessoas integrais, valorosas. Falou que vai, vai. Falou que paga, paga. Falou que compra, compra. Aleluia. Aleluia. Ser íntegro é ser homem e mulher de Deus, é não ser mentiroso. Tem uma tal da mentirinha do gasto. Não existe, crente, não existe mentirinha do gasto. Crente, não existe mentirinha nem mentirona. Jesus nunca falou que aquele, por exemplo, que adultera é filho do diabo. Jesus nunca falou que quem rouba é filho do diabo. Mas Jesus falou que quem mente é filho do diabo. Fala para ele que eu não estou. Mentira, filho do diabo. Não tenho dinheiro para te pagar agora. Tendo dinheiro, mentiu, é filho do diabo. Eu fui lá, não foi, mentira, se tornou filho do diabo. Ser integral é não mentir, é falar a verdade. Ser integral é não ser caluniador. Calúnias não podem fazer parte do povo de Deus. Adúlteros. Você sabe o que é a palavra adultério? Adultério é modificação. Se você pega uma gasolina adulterada, é porque ela foi modificada. Quebrou-se um princípio da gasolina. Algo adulterado. Entrou um outro elemento do qual não fazia parte. Adultério é quando você permite que outro elemento entre na sua vida. E quando eu falo adultério, eu não estou falando apenas do adultério de marido e mulher, não. Adultério é toda e qualquer quebra de compromisso por um outro elemento. Muitas vezes somos fiéis com a esposa e com o marido, mas somos adúlteros no nosso ministério. Somos adúlteros na nossa vida espiritual. Somos adúlteros na nossa vida profissional. Somos adúlteros com a criação dos nossos filhos. Ser integral não é permitir que o adultério faça parte da sua vida. Agora me permita e me deixe ser talvez até um pouco mais duro, mas o Senhor está me levando a essa palavra. Não pense você que o adultério é só você consumar um ato amoroso, mas Jesus falou que aquele que pelo menos olhar e pensar e desejar já cometeu o adultério. Cuidado com o que você anda pensando. Cuidado com o que nós andamos falando, pensando e desejando. Ser integral é nós temos uma palavra reta, não só aqui dentro da igreja, mas também lá na sociedade. Porque a palavra de Deus diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8: finalmente, irmãos, preste atenção no que diz: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nessas coisas pensai. Aleluia.
Ser integral é você pensar em tudo que é bom, correto, é pensar no céu, é na glória, é em Jesus, é no Evangelho. Aleluia. Arabaixa cantaraba do comaraba. Ser integral é cuidar com o que fala. Porque lá em Mateus capítulo 12, 36 diz que: mas eu te digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado. Fale o que você quiser falar. Conte as histórias que você quiser contar. Ria das coisas que você quiser rir. Só não esqueça de uma coisa: um dia nós vamos dar conta de tudo que falamos aqui na terra. Talvez eu venha esquecer do que você fala. Talvez você esquece do que você fala. Mas o céu não esquecerá daquilo que nós estamos falando aqui. Cuidado o que você fala. Cuidado o que você fala da vida e cuidado do que você fala das pessoas. Tem uma palavra que eu achei interessante dizendo o seguinte: cuidado daquilo que você fala da boca para fora, porque tem gente que escuta do coração para dentro, do ouvido, do coração para dentro. Tem gente que fala assim: pastor, eu falo mesmo, quando eu vi já falei. Cuidado, porque um dia você vai prestar conta. E talvez quem ouviu guardou dentro do seu coração e feriu. Sabe o que é a palavra sarcasmo? A palavra sarcasmo vem do grego sarx, carne. Sarcasmo vem de sarx, carne. Que é a mesma raiz da palavra sexo, carne, vem de sarx. A palavra sarcasmo, vem de cortar a carne. Quando alguém é sarcástico, ele corta a carne. Quando você é sarcástico, você corta a carne de alguém. Quando nós ouvimos palavras sarcásticas, a nossa carne se corta. Cuidado com o que nós estamos falando uns para os outros. Marido, cuidado com o que você fala para sua esposa. Você vai prestar conta. Esposa, cuidado com o que você tem falado para o seu marido. Você vai prestar conta. Pais, cuidado do que você fala para os teus filhos. Vocês vão prestar conta. Filhos, cuidado com o que você fala para os seus pais. Nós vamos prestar conta um dia. Aleluia. Fica de pé comigo, por favor. Eu finalizo dizendo que o que Deus quer que nós tenhamos é ombro de amor. Porque o Evangelho é um Evangelho de amor. Se você resumir a Bíblia toda, o Evangelho todo, ele resume em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o resumo do amor, do Evangelho. E qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Que eu tenha ombros de amor. Ombro de amor para com o meu próximo. João 15,17 diz que este mandamento te dou: amem-se uns aos outros. Aqui não é uma possibilidade, aqui é um imperativo, é uma ordem. Eu tenho que amar o meu próximo. Quem ama é pessoa salva. 1 de João 4,7 diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quando eu amo o meu próximo,
eu estou evidenciando meu amor para com Deus. Que isso, pastor? Não adianta você falar que você ama a Deus se você não ama o seu próximo. 1 de João, capítulo 4, 20 diz que se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, odiar o irmão, eu odeio ele. Eu odeio tal pessoa. Eu não suporto a voz do fulano de tal. O meu santo não bate com o dele. Aí no crente não tem, fala, o meu anjo não bate com o dele. Se ele entrar por aqui, eu saio por ali. Se eu disser isso, eu sou mentiroso. Aí eu volto para aquela palavra, que eu sou mentiroso e quem mente é filho do diabo. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Se eu não consigo amar o João Donizete, com os defeitos, mesmo os defeitos dele, e amar, irmãos, não é eu ficar um meloso, e João, e mandando mensagem pro João, e só andando com o João. João, isso não é amor não. Isso aí é melosidade. Porque tem gente que é assim, mas depois está. Tem uma frase que diz que abraço e punhalada só dá quem está perto. É ou não é? Um abraço e punhalada só dá quem está perto. Às vezes eu não abraço, não beijo, não cheiro, mas também eu não falo mal. Eu escolho palavras para falar com ele. Eu sou educado, carinhoso. Amar, amor. Se eu não tolero o João, eu não amo Deus não. Mentira. Aí não adianta. Eu estou aqui, ó. Oh, Deus. Aleluia. Esse mês de agosto, nós vamos dar uma melhorada na nossa vida espiritual, irmãos. Nós vamos sair daqui amanhã, é 1º de agosto, irmão. Nós vamos dar uma melhorada na nossa vida, irmão. Inclusive, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Posso? Posso, velho. Nesse mês de agosto, procure fazer o máximo possível de bem um para o outro. Verdade. Chame mais pessoas para tomar café na sua casa.